Amados irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versos 14 a 16, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhar-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Mas, irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez neste momento? Senhor, esta é a Tua palavra, fiel e verdadeira, tal como o Senhor nos-la entregou. Nós te agradecemos, ó Deus, por tê-la, por termos acesso a ela. Nós te agradecemos, ó Deus, por este culto que nós prestamos a Ti. Pedimos, ó Deus, que nesta ocasião, o Senhor, de maneira muito bondosa, dê a cada um de nós descanso no coração. Há tantos motivos, ó Deus, que nos inquietam, a mim e aos meus irmãos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor, neste momento, nos ajude a descansarmos em Ti, certos de que nós estamos na Tua presença como igreja reunida para cultuá-lo, adorá-lo, e de que o Senhor recebe o nosso culto, não por causa da perfeição das nossas ações, mas por causa da perfeição do nosso mediador. Nós somos o Teu povo, Senhor. Estamos aqui para continuar adorando o Senhor neste momento, em que a Tua palavra será pregada, de tal modo, ó Deus, que o Senhor nos dê a devida reverência à Tua palavra, disposição, sinceridade, alegria em ouvir a Tua palavra e anunciá-la à Tua igreja. Graça, ó Deus, para que sejamos dirigidos pelo Senhor. É o que te pedimos, ó Deus. Te pedimos humildemente, porque somos dependentes do Senhor, mas pedimos também com confiança, porque nós sabemos que temos o Espírito gracioso do Senhor, que nos ilumina o entendimento e nos conduz à verdade do Evangelho, da graça de Cristo. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estes versos finais que lemos, ou estes versos finais desta carta de 2 Pedro, nos ensinam como nós devemos viver enquanto nós esperamos o retorno de Cristo. Exatamente isso que esses versos finais nos ensinam. Tanto é que o apóstolo Pedro diz aí, por esta razão, pois, amado, esperando estas coisas, ou seja, enquanto nós esperamos Cristo retornar, buscar a sua igreja, completar a sua obra de redenção, como é que nós devemos viver? Qual deve ser a postura, então, daqueles que esperam o retorno de Cristo? Há 4 exortações contidas, então, nesses versos finais. 2 delas serão trazidas hoje, 2 semana que vem. E assim nós concluiremos, então, a exposição desta carta, que nos ensina, irmãos, e nos encoraja de maneira muito significativa, nós que somos peregrinos deste mundo, que nos orienta, dirige e nos estimula a mantermos-nos firmes até chegarmos à pátria eterna, rejeitando todo o engano que nos cerca. Esse é o ensino fundamental do apóstolo Pedro. Há um engano rondando a igreja, e a igreja precisa tomar muito cuidado contra esse engano, porque o propósito dele é minar a nossa fé, nos arrastar para longe dos caminhos do Senhor, nos roubar a esperança do Evangelho, tirar de nós a confiança graciosa na obra suficiente de Cristo em nosso favor e no caminho gracioso de vida que Cristo nos chamou para viver de conformidade com o Evangelho. Qual deve ser, então, a postura daqueles que esperam o retorno de Cristo, à luz dessa passagem?
Em primeiro lugar, irmãos, empenharem-se para serem achados por Deus em paz. É o que está aí no verso 14. A primeira postura que os servos de Cristo devem ter enquanto aguardam o retorno do Senhor é que eles se empenhem para serem achados por Deus em paz, como o verso 14 desse texto nos ensina. Vejam comigo isso. Primeiro, então, como eu já antecipei, Pedro diz àqueles irmãos nessa passagem que, enquanto eles esperam estas coisas, ou pela razão que eles estão esperando estas coisas, e essa aqui é uma referência ao retorno de Cristo, no qual novos céus e nova terra surgirão habitados pela justiça, como nós podemos ver, por exemplo, no verso 22 anterior. Então, estas coisas aqui é de fato o retorno de Cristo e o completar da sua obra graciosa, trazendo, vindo em juízo e graça para completar então essa obra de redenção. Essa é a mensagem aqui, portanto, voltada, irmãos, unicamente para aqueles que aguardam a volta de Cristo. Essa mensagem aqui não é para aqueles cujo coração está fundamentalmente estabelecido no agora, nas coisas, então, do presente, e que estão aprisionados pelas fascinações desse mundo, tais como a aposentadoria, que chegará em breve, o enriquecimento, a prosperidade, então, econômica, a beleza física, o deleite que esse mundo nos oferece, mesmo os deleites lícitos, o status social, as realizações profissionais, os títulos acadêmicos, o emprego dos sonhos e tudo mais. Essa mensagem não é para aqueles que estão fundamentalmente preocupados com as coisas desta vida, mas é uma mensagem voltada para aqueles que de fato estão esperando estas coisas, a saber, o retorno gracioso do nosso Redentor. Essa mensagem, portanto, para aqueles que vivem, irmãos, na esperança do retorno do nosso Redentor, que virá em glória para completar a obra de redenção do seu povo. Ele redimirá toda a sua criação, removendo dela toda a corrupção que existe. Ele julgará os ímpios, ele ressuscitará os crentes dentre os mortos, e os que estiverem vivos no dia da sua volta serão transformados para que, junto com os crentes ressuscitados, então possam desfrutar da vida eterna. E assim ele colocará os seus eleitos na sua criação restaurada para desfrutar da presença do próprio Cristo, o nosso Rei, Senhor e Salvador, para todo sempre. É isso que acontecerá na volta de Cristo. E até que isso aconteça, então, qual deve ser a postura nossa como servos do Senhor nessa expectativa? À luz desse versículo 14, nos empenharmos por sermos achados em paz com Deus. Essa é a primeira ordem aqui, bíblica. Esse mandamento bíblico, irmãos, significa que nós devemos ser especialmente consciencioso no comprometimento nosso de cumprir uma obrigação, sermos zelosos ou interessados, significa sermos esforçados, fazer todo o esforço que é necessário para que algo aconteça. Essa é a ideia da expressão empenhar-vos aqui. Nós, com toda a atenção, dedicação, zelo, com o interesse genuíno e comprometido no cumprimento de uma missão, nós nos empenharmos por fazer aquilo que nos será dito a seguir, que é sermos achados por Deus em paz. Entenda aqui que esse empenho para sermos achados em paz por Deus, fundamentalmente não é um empenho para sermos achados em paz por homens. Essa é a primeira coisa que precisa ficar claro para nós aqui nesse versículo. Não é para sermos achados em paz pelos homens, mas pelo próprio Deus. Os homens, irmãos, não são capazes de dimensionar a percepção que vai além da aparência. Ou, dito de outra maneira, os homens são capazes apenas de dimensionar aquela percepção aparente da realidade. Não conseguem ir muito além disso. A ideia aqui é que nós sejamos mesmo achados em paz por Deus, porque é Deus aquele que sonda mente e coração, que perscruta então todas as motivações mais íntimas e os desejos mais profundos que penetram o nosso coração, diante de quem qualquer intenção ou disposição, irmãos, não está oculta, jamais pode ser escondida.
Outra coisa importante aqui é que não se trata meramente de um sentimento de paz. A condição aqui de paz na qual nós devemos ser achados por Deus não é meramente esse sentimento, como os cínicos e os zombadores concebem paz. Mas é uma postura piedosa diante de Deus. Porque, como o texto mesmo nos ensina na sequência, ser achados em paz com Deus é estar sem mácula e irrepreensíveis diante dele. Então, paz aqui não é um sentimento, mas é o resultado de uma vida de santidade diante de Deus. Esse sermos achados em paz com Deus aqui, portanto, embora na nossa versão aí, eu reconheço isso, parece que estamos falando de três coisas, né? Empenhai-vos por sermos achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis, como se fosse uma lista com três questões. Mas, na verdade, não é isso que está efetivamente no texto bíblico. A ideia não é precisamente essa. A ideia aqui é que imaculados, ou sem mácula, e irrepreensíveis é um qualificativo para sermos achados em paz. Como é que nós seremos achados em paz por Deus? Estando sem máculas e irrepreensíveis, vivendo em santidade de vida. É importante enfatizar isso mesmo, irmãos, enfatizar bastante isso, porque mesmo algumas pessoas concebem que estão em paz com Deus, medindo, por exemplo, a relação dele com Deus de paz pelas bênçãos que experimenta nessa vida. É interessante isso. Nessa concepção, então, quando são abençoados no trabalho, ou alcançam algum tipo de sucesso, alguma coisa dá certa na vida, ou que experimentam algum tipo de livramento, ou então estão momentaneamente livres de qualquer disciplina do Senhor, mesmo sendo o marido que distrata a esposa, mesmo sendo um pai irresponsável, violento, mesmo sendo uma mãe irada ou um filho desobediente, mesmo assim concebem que a relação de paz com Deus é baseada em uma experiência de prosperidade. Esquecendo-se, irmãos, que até mesmo os ímpios são livrados de grandes tragédias. Até mesmo os ímpios ganham muito dinheiro com negócios, inclusive ilícitos. E muitos ímpios têm vida longa e sossegada. É possível nos avaliarmos se, de alguma maneira, passa pela nossa cabeça esse tipo de relação com Deus. Um exemplo que nos ajuda a medir isso é se quando imediatamente alguma coisa dá errada na nossa vida, a primeira coisa que vem à nossa mente é se nós estamos fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. Veja, não é que nós não devamos avaliar todos os dias se nós estamos honrando o Senhor ou não. A questão não é essa. Mas que quando acontece um problema, quando algum prejuízo você toma, quando alguma coisa que não dá certo nos seus negócios, ou uma doença chega na sua casa, ou alguma coisa dessa natureza, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que isso está acontecendo porque você fez alguma coisa de errado. Se essa mentalidade te cerca, de fato, você corre sério risco de estabelecer a sua relação com Deus por mérito, porque tem um lado inverso disso. Se está tudo bem comigo, então por que está? Porque eu tenho agradado a Deus. Os meus negócios estão dando certo, os meus filhos estão bem, está tudo certo, então isso significa que eu mereço essas coisas. Agora, se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu mereço. Esse tipo de relação com Deus é bastante equivocado. E é importante esclarecer aqui que estar em paz diante de Deus não tem a ver aqui estritamente com isso. Não é assim que a gente mede estarmos em paz com Deus. Outros também concebem paz com Deus apenas nos termos da reconciliação com Deus mediante a fé em Cristo, que é de fato, irmãos, uma doutrina verdadeira e maravilhosa, que afirma que em Cristo nós somos reconciliados com Deus e temos paz com Ele. Essa doutrina é absolutamente verdadeira, mas não é a ela que está sendo referida aqui. O que há aqui nesse texto é uma questão que envolve o nosso relacionamento filial com Deus e esse relacionamento de pai com filho. Veja só, a doutrina da reconciliação é uma das doutrinas mais magníficas, porque nos ensina que Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus de tal maneira que os nossos pecados foram ali pagos por Cristo.
Mas uma vez que nós somos reconciliados com Deus mediante a fé em Cristo, nós somos chamados para experimentar com Deus um relacionamento filial, de pai para nós, seus filhos. E para esses filhos é exigido do Senhor que eles andem de conformidade com os caminhos do seu pai, que eles submetam ao senhorio do seu pai, e que eles temam o Senhor e andem de conformidade com a sua palavra. Quando não, o Senhor disciplina os seus filhos porque os ama. O equívoco está quando, de alguma maneira, nós afirmamos assim: já que Deus me reconciliou com Ele por meio de Cristo, não importa como eu conduzo a minha vida. Eu sou salvo mesmo, não importa como eu vivo. Esse é um grande equívoco. Esse é um grande equívoco. Outras pessoas ainda concebem a ideia de paz diante de Deus meramente em termos de consciência tranquila. É um uso equivocado do texto de Colossenses 3,15, que nos diz que seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, né? Como se ele se referisse aqui a uma consciência tranquila mesmo diante do pecado. Esquecendo-se, irmãos, que assassinos, psicopatas e toda sorte de gente perversa também consegue ter consciência tranquila, asfixiando e anestesiando a sua percepção de moralidade de tal maneira que dorme tranquilo. Portanto, quando nós pensamos aqui em sermos achados em paz diante de Deus, precisamos responder exatamente o que significa isso. E à luz desse texto, paz com Deus é resultado de uma vida de santidade, sem mácula ou imaculados e irrepreensíveis. Sem mácula, irmãos, são aqueles que não têm mancha, que não têm contaminação e que vivem sem falha de caráter. E a ideia de irrepreensíveis são aqueles que não têm culpa, são sem deformidades, que não são passíveis, então, de repreensão. Algumas questões aqui precisam nos ajudar a entender essa ideia de imaculados e irrepreensíveis. Uma delas é que essa postura contrasta com o estilo de vida daqueles que estavam perturbando a comunidade do povo de Deus com seu ensino enganoso e com sua presença destrutiva no meio dos santos. Ambas as palavras usadas aqui, imaculados e irrepreensíveis, fazem oposição a 2 Pedro 2,13, que diz que tais homens eram como nódoas e deformidades. Essas duas palavras, nódoa e deformidade, são palavras que fazem contraste direto com a ideia de imaculado e irrepreensível. Sem mácula, então, é a ideia de ser sem mancha, que é o oposto de nódoas, que significa também sem manchas, manchados, melhor dizendo, de sujidade. Então, enquanto os falsos mestres eles são manchados, o povo de Deus é chamado para viver sem mancha. E a ideia de irrepreensível aqui, que significa também sem deformidade, tem esse sentido, é oposta à vida torta, às deformidades morais daqueles homens que estavam tentando ali destruir a igreja de Cristo. Então, diferente dos oponentes do Evangelho, que eram como nódoas, então como manchas e deformidades, ou seja, eram homens tortos, repreensíveis na igreja, os crentes fiéis, irmãos, devem viver de modo imaculado, sem nódoas, e irrepreensíveis, sem mancha. Uma outra questão nessa passagem é que a linguagem que Pedro está usando aqui é uma linguagem cultica, vem do contexto sacrificial do Antigo Testamento. Levítico 3:1, por exemplo, diz que o sacrifício oferecido a Deus deveria ser um sacrifício oferecido sem defeito diante do Senhor. Isso está lá em Levítico 3:1. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas sabemos também que uma tradução dele foi feita, uma tradução muito antiga foi feita para o grego. O nome dessa tradução é Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. A mesma palavra usada lá em Levítico 3:1 para se referir ao sacrifício sem defeito é a mesma palavra usada para Pedro aqui, para a ideia de irrepreensíveis, ou então sem defeito, sem deformidade. Tanto é, irmãos, que Pedro, quando escreve a primeira carta, lá no versículo 19 do capítulo 1, ele se refere a Cristo como o nosso cordeiro sacrificial, sem defeito e sem mácula. Outra questão ainda é que nós precisamos tomar cuidado, porque o que as Escrituras não estão dizendo aqui
é que há possibilidade de alcançarmos perfeição nessa vida. Essa é uma ideia que não confere com as Escrituras, não é isso que esse texto está ensinando. Infelizmente, irmãos, há grupos que deturpam essa doutrina maravilhosa da santificação, como, por exemplo, os cínicos, que amam a verdade bíblica de que nós não podemos ainda experimentar santificação plena nessa vida, como pretexto para viverem na licenciosidade. Eles dizem, eu não tenho como ser santo nessa vida mesmo, afinal somos pecadores, então deixa rolar. Desculpe a vulgaridade do termo, mas em outras palavras é isso. Eu não posso ser santo mesmo, ninguém é santo. Por trás disso, sabe o que está? Uma ideia de licenciosidade no coração, que dizer, Cristo já morreu por mim mesmo, eu posso viver bem do jeito que eu quero, afinal eu não vou ser santo nessa vida. Também há aqueles que deturpam essa doutrina, que são os piedosos sem entendimento. No afã deles lidarem com a imoralidade, eles acabam criando então uma doutrina equivocada que afirma ser possível alcançar perfeição nessa vida. Essa doutrina já rondou a igreja, já fez parte da vida da igreja, na história da igreja, não da nossa igreja, mas da história da igreja cristã, que é a ideia do perfeccionismo, como se fosse possível nós, ainda em vida, alcançarmos um grau de santidade absoluta que nós nunca mais pecaríamos. E para encontrar-se com a realidade, o que se criou, então, foi um tipo de falsificação de santidade, para dizer que a cumpria a semelhança dos legalistas, que são um terceiro grupo danoso, irmãos, na igreja de Cristo, os quais, então, para dizerem que são irrepreensíveis e imaculados, eles reduzem santidade ao nível da mediocridade. Eles pegam o chamado de Deus à santidade e reduzem a meras questões especialmente voltadas a escolhas ascéticas concernentes à dieta. Então, santidade é cuidar da dieta, comer e beber. E também a experiência cultural, não fazer isso ou aquilo no convívio da cultura. Reduz o padrão de santidade, portanto, a essa mediocridade para dizer, eu cumpro, porque a minha dieta é de conformidade com essa concepção medíocre da realidade, da espiritualidade, e a minha experiência cultural também é reduzida a essa mediocridade, logo eu sou alguém que cumpre a palavra de Deus, como os fariseus faziam, irmãos. Eles reduziam a palavra do Senhor a esse nível de mediocridade para que pudessem dizer, eu cumpro perfeitamente a lei do Senhor. E então estabeleciam uma religião baseada nesse padrão de mediocridade, de exterioridade, fundamentados em coisas que são simplesmente fáceis de se cumprir. Comida e bebida, irmãos, não precisa ser crente para você lidar com elas. Experiência cultural também não. A palavra de Deus está muito mais longe disso, muito mais elevada que isso, que era exatamente o problema dos fariseus, e faziam isso com a palavra de Deus, deturpavam e reduziam. No entanto, irmãos, a parte dessas distorções, a verdade de Deus sempre permanece. Perfeição, de fato, é o alvo a ser buscado pelos crentes. Ser achado em paz com Deus nesse texto é ser encontrado imaculado e irrepreensível. Esse é o padrão exigido por nós. Por exemplo, o Senhor Jesus, em Mateus 5,48, nos diz para sermos perfeitos, como? Como perfeito é o nosso Pai Celeste. Deus não está mentindo. Esse é o padrão. Esse é o padrão a ser buscado por nós. Sermos imitadores de Deus como filhos amados. Sermos santos como o Senhor é santo. É esse o alvo que deve mover o coração de cada um de nós. Não sermos santos conforme uma concepção medíocre de espiritualidade. Muito menos sermos santos conforme um caminho de licenciosidade. Mas sermos santos como o Senhor estabelece santidade em sua palavra. E mais do que isso, como Ele próprio é santo. Esse é o chamado para nós. No entanto, irmãos, ao lado dessa verdade, desse chamado nossa vida de santidade, imitando o Senhor, a realidade das Escrituras, que nós só alcançaremos isso na volta de Cristo. Quando Ele completar em nós a imagem do Seu Filho. Portanto,
nós seremos transformados perfeitamente à imagem de Cristo somente no porvir. Agora o nosso desafio, irmãos, é seguirmos lutando contra o pecado, em busca de santidade, buscando de fato sermos imitadores de Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Assim, irmãos, todos aqueles que foram verdadeiramente alcançados por Cristo, todos aqueles que anseiam a volta do nosso Redentor, são aqueles que desejam ser encontrados por Deus em paz, irrepreensíveis e imaculados. São aqueles que dedicaram-se com toda a energia do seu coração, fizeram do seu alvo mais elevado de vida, empenharam-se verdadeiramente em dia a dia serem transformados à imagem de Cristo pelo caminho da santificação. Porque é para isso que o Senhor nos salvou, para nos conformar à imagem do seu Filho. Aqui algumas coisas nesse ponto que precisa ser avaliado no nosso coração. Uma delas é se falta anseio pela volta de Cristo em nós. Irmãos, quando não há anseio pela volta de Cristo, desejando-a mais do que tudo nessa vida, mais do que terminar os projetos, ver os filhos nascerem ou crescerem, desfrutar de uma aposentadoria tranquila ou qualquer coisa. Se há alguma coisa, algum anseio hoje no seu coração, no nosso coração, no meu coração, que seja maior que o anseio pela volta de Cristo, há algo errado em nós. Significa que, de alguma maneira, nós nos esquecemos da vida eterna. Deveríamos realmente, inclusive, avaliar se Cristo é o nosso verdadeiro Salvador, porque se não desejamos, Ele voltar e completar a sua obra de redenção como um anseio mais profundo do nosso coração e desfrutar da plena comunhão com Ele, precisamos avaliar se realmente Ele é o nosso verdadeiro Salvador. Outro aspecto importante a ser avaliado, à luz desse verso 14, irmãos, é quanto ao desejo por falta de santidade bíblica em nós. Eu digo santidade bíblica porque olha como a coisa se tornou trágica. Precisamos agora qualificar santidade como bíblica e não bíblica, porque há muitas buscas por santidade que não são ancoradas nas Escrituras. Mas se em nós falta um desejo por santidade bíblica, é importante que nós avaliemos o nosso coração quanto a isso. Se de fato Cristo é o nosso Senhor. Se esse desejo não tem tomado conta do nosso coração, se nós não temos verdadeiramente buscado e lutado para renunciar ao nosso pecado, o pecado que tenazmente nos assedia, se nós não estamos dispostos a confrontar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa postura, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, filhos, irmãos, como nós trabalhamos ou fazemos qualquer coisa nessa vida, confrontar pelas Escrituras a fim de verificar se tem alguma coisa em nós que não confere com o caminho de santidade que Deus nos chamou, nós precisaríamos avaliar se nós não passamos de crentes nominais. O que é um crente nominal? É aquele que é membro de uma igreja, ele pode ser até um pastor pregando no púlpito como nesta noite. Mas se isso não é alguma coisa que está estabelecido no coração dele, é importante avaliar se não passa de um crente nominal. Alguém que apenas crê exteriormente em Cristo e não verdadeiramente. Agora, é possível também, irmãos, que essa falta de desejo de santidade seja resultado do enfraquecimento espiritual de crentes verdadeiros, que deixaram que fosse ofuscado no seu coração, por causa da fascinação deste mundo, o desejo por uma vida que glorifique o Senhor e que o honre, na busca por santidade, na busca por imitar o Senhor como filho amado, como eu já disse. Se este for o seu caso, é necessário arrependimento. É necessário pedir que o Senhor leve você ao arrependimento e fala: Deus, eu deixei que tanta coisa que brilha neste mundo ofuscasse os meus olhos e o tirasse
do autor e consumador da minha fé, eu pequei contra o Senhor. Eu permiti que eu fosse fascinado e eu deixei de ter como alvo mais elevado da minha vida, com o grande empenho que o Senhor me chama a viver, andar nos teus caminhos, como o Senhor me chamou para andar, desfrutando da paz com Cristo. Portanto, Senhor, renova a minha fé, me limpe da mácula do pecado e restaure no meu coração esse desejo por, acima de tudo, dedicar a minha energia a ser achado em paz por Ti. Aqueles que se encontram em pé firmes também precisam olhar para esse texto e continuarem andando de maneira imaculada e irrepreensível, em santidade de vida, triunfando dia a dia contra o pecado, renunciando, abandonando e crescendo na graça do Senhor. Mas sempre se lembrando que nós mesmos não somos a medida de santidade que Deus nos chamou para ter. E aqui mora um grande perigo, uma grande armadilha, uma trilha escorregadia. Pelo fato de nós estarmos andando firmes diante do Senhor, nós corremos o risco de estamos vencendo o pecado, nós corremos o risco de, em algum momento dessa jornada, fazer-nos a medida máxima de nós mesmos. Ou talvez fazer de algum irmão a quem nós admiramos e que anda piedosamente a medida última. Qual é o perigo disso? Que essa não é a santidade que Deus nos chamou para ter. Porque a verdadeira santidade, ou o padrão e a referência última para a nossa santidade, não sou eu, e nem o homem mais piedoso dessa terra que eu possa conhecer, o crente mais piedoso dessa terra. Mas quem é? O próprio Deus. Aqueles que estão em pé deveriam tomar muito cuidado para não, em algum momento da caminhada, se acomodarem a um padrão de santidade que é menor do que o padrão de santidade como referência tendo o próprio Deus, conforme a palavra dele nos ensina. Porque essa é, irmão, somente a santidade que o Senhor nos chama para ter. Portanto, como deve ser a postura daqueles que esperam o retorno de Cristo? Em primeiro lugar, nós devemos nos empenhar para sermos achados por Deus em paz, imaculados e irrepreensíveis. Em outras palavras, vivendo na santidade que Deus nos chamou para viver como filhos dele. Em segundo lugar, irmãos, em segundo e último lugar, esse texto nos ensina que a postura que devemos ter, então, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, é que nós devemos considerar a paciência de Deus como oportunidade de salvação. Considerarmos a paciência de Deus como uma oportunidade de salvação. É isso que está no verso 5. O segundo imperativo, então, desse texto, segunda ordem desse texto, segundo mandamento bíblico aí nessa passagem, é que nós devemos considerar ou ter por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Essa exortação aqui, então, para aqueles que vivem cheios da esperança de Cristo, já foi ensinada por Pedro no mesmo capítulo, no verso 9. Quando os ímpios, tentando minar a fé dos crentes, Pedro então combate esse falso ensino, dizendo: olha, o Senhor não demora, não. Esse tempo que antecede o retorno de Cristo tem a ver com a bondade, a misericórdia, a longanimidade de Deus em alcançar os seus eleitos para que eles também sejam salvos. Nas palavras do verso 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, a promessa da sua vinda, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Deus, Ele, o Senhor, é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Cristo não voltou ainda, segundo esse argumento de Pedro, é para que os eleitos de Deus experimentem a salvação. O Senhor é paciencioso, irmãos, em relação à manifestação do dia da ira no juízo final, quando Ele voltará então para julgar vivos e mortos. E a paciência de Deus tem como propósito então salvar todos aqueles a quem Ele quer salvar, para que esses nunca pereçam, mas antes cheguem ao pleno arrependimento. Bondade de Deus.
Essa é a razão bíblica apresentada aqui, porque Cristo não voltou ainda. E esse ponto é tão fundamental, irmãos, que foi enfatizado 2 vezes aqui pelo apóstolo nessa carta. Sabe por quê? Porque exatamente os perversos e inimigos do Evangelho que estavam rondando a igreja queriam minar a confiança dos crentes em Cristo. Sabe qual é o último alvo de Satanás com o seu séquito de seguidores, seus demônios e os ímpios que andam conforme o curso desse século? Sabe qual é o alvo último dele? Minar a nossa fé. Demover do nosso coração a confiança no Senhor. Tirar de nós a esperança. Irmãos, prestemos atenção, é contínuo nesse mundo as mensagens que tentam minar a nossa esperança, não é verdade? Seja do ponto de vista das tragédias, dos enganos e das desesperanças presentes nesse mundo, seja por meio das tentativas falsas de redenção que cercam a nossa realidade, ciência, política, economia e tudo mais. O fim último da atuação de Satanás é para que nós tenhamos a nossa esperança diluída, derruída, dissolvida e abandonada, com o propósito, de fato, de negarmos a esperança ou perdermos a esperança da redenção em Cristo. É por isso que é tão importante aqui nesse texto nós mantermos firme no nosso coração a bondade graciosa de Deus que nos salvou e que está salvando todos aqueles a quem Ele quer. Se Cristo voltasse antes da hora, isso é uma hipótese inviável, isso não acontecerá. Ele virá no dia que o Senhor determinou, embora nós nunca saberemos qual é esse dia. O Espírito Santo não aplicaria a obra de salvação que vem aplicando ao longo dos séculos. Eu fui salvo pela graça de Deus em Cristo no final do século passado. Talvez muitos de vocês aqui, né? Alguns agora, no início deste século. Se ele tivesse voltado antes do século 21, ou antes do final do milênio passado, do século passado, desculpa, o Espírito Santo não aplicaria a obra no nosso coração, nós não creríamos em Cristo. Isso é uma hipótese falsa, mas esse é o ponto aqui. A volta de Cristo acontecerá no dia em que todos os eleitos forem alcançados por Deus. É por isso que Cristo não voltou, segundo esse texto. Porque o Senhor Deus está atuando no mundo, aplicando no coração dos pecadores a obra graciosa de salvação. E isso aqui, irmãos, deveria produzir no nosso coração uma questão dupla. Nós mantermos esse anseio profundo pela volta de Cristo. Outra coisa jamais poderia dar lugar ao nosso coração, nos conduzir à incredulidade, mas esta aparente demora aos nossos olhos faz parte do plano eterno de Deus, de alcançar no seu tempo pecadores, assim como nos alcançou. Isso deveria, sabe, fazer o que conosco? Gerar alegria no nosso coração, por sabermos que, assim como Deus nos alcançou, Ele continua atuando nesse mundo para a salvação de pecadores. Isso deveria, sim, manter vivo no nosso coração o anseio de orar por aqueles que não têm a sua vida em Cristo, pedindo que o único que possa de aplicar a obra de redenção no coração de pecadores é o próprio Deus, assim como Ele fez conosco. Continuarmos orando e também continuarmos pregando o Evangelho, por sabermos que há um Deus paciente, longânimo, para a salvação de pecadores. Depois que Pedro, então, exorta, a palavra de Deus nos exorta a mantermos essa esperança em mente, uma esperança fundamentada na graça do Senhor, o nosso Deus, que é paciencioso para salvar pecadores. Pedro vem aqui nessa carta e se volta para falar um pouco do apóstolo Paulo e daqueles que deturpam a verdade do Evangelho. O texto que segue diz que Paulo, então, também escreve a respeito dessas coisas. Ele faz isso em todas as suas cartas. Nós não sabemos que carta é essa que Paulo enviou a esses irmãos
E nós nem sabemos um texto específico que está na mente de Pedro em relação às cartas de Paulo. Mas à luz desse texto, isso é verdade porque é a palavra de Deus, Paulo enviou uma carta para aqueles irmãos também, falando inclusive para eles manterem essa esperança viva da bondade de Deus em salvar pecadores até a volta de Cristo. E que Paulo faz isso em todas as suas cartas, falando dessa paciência, dessa bondade, dessa longanimidade do Senhor para salvar pecadores. Nós vemos nessa carta também, aqui nesse verso que estamos lendo, nesse versículo 15 e 16, o apóstolo Pedro tratando Paulo com grande afeto. Vemos que Pedro aqui, então, se dirige a Paulo com um tom afetuoso, porque diz que ele é o amado irmão Paulo. Não é isso que está escrito aí? Nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Sabe, irmãos, tem algo aqui que pode passar despercebido aos nossos olhos. Eu não sei se vocês se lembram, creio que muitos sim, de uma ocasião em que o apóstolo Paulo fez uma dura repreensão pública ao apóstolo Pedro por causa do legalismo de Pedro. Isso está registrado lá em Gálatas 2, 11 a 21. Diz lá assim, Paulo escrevendo, sendo advertivo aos irmãos da Galácia, porque exatamente estavam abraçando um legalismo que levaria à negação final de Cristo. Ele diz, olha, quando Cefas veio a Antioquia, eu tive que resistir face a face, Cefas é Pedro, eu tive que resistir face a face com ele, isso está lá em Gálatas 2,11 em diante, porque ele se tornou alguém repreensível. Ele comia com os gentios, sendo judeu, mas comia, mas quando chegou a alguns da parte da circuncisão, ou seja, dos judeus, sabe o que Pedro fez? Desprezou os gentios, se apartou deles. Ele fez isso e, inclusive, arrastou Barnabé com ele para fazer esse tipo de acepção de pessoas que já não cabia mais ao povo de Deus da nova aliança fazer essa separação entre judeu e gentil, porque todos foram salvos pela graça de Cristo. Paulo diz que ele não procedia corretamente, então o advertiu na presença de todos. Se você é judeu e vive como gentil, ou seja, você vive pela fé no Filho de Deus que te amou também, você não vive mais como um judeu debaixo da lei, um judeu aqui incrédulo debaixo da lei, mas como alguém que reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. Se você vive assim, por que você obriga os gentios? Os gentios são aqueles que não eram judeus. Eu e você somos gentios. Por que você obriga eles a viverem como viviam os judeus, ou como você vivia quando era judeu sem Cristo? E essa foi a repreensão, então. O texto segue falando que, no fim, fazer isso, andar por esse caminho legalista, é considerar a morte de Cristo em vão. Lá no verso 21 do capítulo 2 de Gálatas, afirma isso. Então, nessa ocasião, Paulo repreendeu Pedro e repreendeu ele pelo resquício de legalismo que havia nele, algo que era inadmissível para um líder da igreja de Cristo, porque ele podia contaminar outros com esse veneno destrutivo, como de fato ele conseguiu, contaminar Barnabé. Agora, qual foi a posição de Pedro diante dessa repreensão dura? Humildade. Alguém que aceitou ser repreendido. Alguém que aceitou ser repreendido por aquele que o repreendeu pelas Escrituras, denunciando o caminho equivocado pelo qual andava, ao ponto dele sem rancor, sem nenhum tipo de amargura, chamá-lo de amado irmão Paulo. Não é à toa que esse texto está aqui. Isso mostra, então, a humildade de um servo do Senhor, em reconhecer a validade daqueles que advertem os santos pela palavra de Deus. Eles são irmãos amados. Pedro também reconhece a sabedoria de Paulo, dada por Deus. Ele diz isso aí, uma sabedoria que Paulo tem, que foi dada por Deus, não tendo dificuldade nem de reconhecer as virtudes dos homens e nem de reconhecer a graça de Deus sobre os outros. E ele entra no mérito de coisas difíceis que Paulo escreve. Veja aí comigo. Paulo levou uma carta, entregou uma carta àqueles irmãos, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando então dessa esperança da graça de Deus em salvar pecadores no seu tempo.
Só que Paulo fala algumas coisas que são difíceis de entender nas suas cartas. E essas coisas difíceis, sabe o que os ignorantes e instáveis fazem? Deturpam, como deturpam todas as Escrituras. Há coisas difíceis de entender nos escritos paulinos, diz Pedro. É verdade que isso não se limita aos escritos de Paulo. O foco de Pedro era Paulo, mas isso se aplica à totalidade das Escrituras. O próprio Pedro, em uma ocasião, escreveu algo que nós não conseguimos compreender na sua amplitude, na sua totalidade. Por exemplo, 1 Pedro 3,19, ir e pregar aos espíritos em prisão. Quem é que foi e pregou os espíritos em prisão? E o que significa exatamente isso? Foi Cristo ou o Espírito? E o que é? E quem são os espíritos em prisão? Há textos que são difíceis de entender, irmãos, na totalidade das Escrituras. Paulo, em 1 Coríntios 15, 29, falou sobre batismo de mortos. O que é batismo de mortos? Nós não sabemos. Ele diz lá em 1 Coríntios 15, 29, que farão os que se batizam por causa de mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam dele? O que significa isso? Há textos de fato nas Escrituras que são difíceis de se compreender, não apenas de Paulo, não apenas de Pedro, mas da totalidade das Escrituras, ao ponto que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que junto com os catecismos maior e breve, representa a teologia oficial da nossa igreja, no capítulo 1 e na seção 7, trata exatamente assim dessa questão, e nós estudamos isso hoje, no Catecúmenos. Nas Escrituras não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos, é o que está escrito na nossa confissão de fé. No entanto, irmãos, a mesma seção conclui que essa exceção aqui à totalidade da Escritura, que essa questão é uma exceção à totalidade da Escritura, porque a própria confissão, depois de dizer que tem coisas nas Escrituras que são difíceis de entender, na linguagem de Pedro, diz, contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem das Escrituras, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, os eruditos, mas ainda os indoutos, as pessoas de entendimento simples, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Essa é a conhecida doutrina da perspicuidade das Escrituras. Ou seja, que embora haja passagens difíceis de compreender, a ideia de perspicuidade é que a Escritura é clara. Não fique com o termo se não quiser, mas saiba que é esse o termo teológico. As Escrituras são claras, são nítidas, facilmente compreendidas por todos nós. Não precisamos de um grau de erudição para entender, elas são claras a todos os homens. Lembra, as Escrituras foram entregues a homens simples. Sim, houve homens eruditos na história, Isaías, Paulo e tantos outros, mas homens extremamente simples que compreenderam a mensagem do Evangelho exatamente porque a Escritura é clara para a nossa salvação e obediência. Isso nos faz lembrar também do texto de Deuteronômio 29, 29, onde diz que há coisas encobertas ao Senhor, mas há coisas reveladas para nós, e estas coisas reveladas, sabem para que são? Para que as cumpramos todas, para que cumpramos a palavra do Senhor. A parte dos textos difíceis, irmãos, o fiel submisso a Deus está interessado em crer e obedecer o que Deus revelou na sua palavra de maneira clara. Eles são iluminados pelo Espírito Santo, de fato, para compreenderem o Evangelho, que é o que não acontece com os rebeldes que parasitam na igreja de Cristo, como Pedro trata aqui na sequência do verso 16. As pessoas que são ignorantes e instáveis, sabe o que elas fazem? Elas deturpam o ensino dos textos difíceis de Paulo, como eles fazem com o resto das Escrituras. Homens que são ignorantes e instáveis. Eles são ignorantes não porque lhes falta meramente o entendimento de leigo, ou porque eles são novos na fé e ainda não compreendem certas coisas, mas porque eles realmente são obstinados, endurecidos de coração e não querem conhecer a verdade. Não querem. Eles querem ostentar as suas convicções tolas. Eles não têm o coração aberto ao Espírito de Deus para compreender pelas Escrituras a verdade do Senhor. Eles são ignorantes porque eles querem ser ignorantes, eles querem continuar desprezando a verdade da palavra de Deus. E eles são também instáveis. Eles são daqueles que mudam de opinião e atitude do dia para a noite conforme todo vento.
Se eles não estão firmados na única verdade que é permanente, a única coisa que eles podem fazer é ficar pulando como um macaco de galho em galho, de opinião em opinião. Aqui eu tenho um exemplo que pode ser talvez provocativo para o momento, mas é útil para nós definitivamente percebermos o que está acontecendo. Me assusta profundamente quando eu vejo algum líder, por exemplo, na esfera política, que lança lá um jargão marcante, fala lá uma expressão marcante e também assume uma determinada postura. Como é trágico muitos que vão atrás disso, mudando a sua própria linguagem, opinião e comportamento. Opiniões que são voláteis e mutáveis ao sabor das circunstâncias. Não vacino. Agora, se quiserem, eu vacino. E aqueles que são como macacos, que pulam de galho em galho, de opinião em opinião, vão fazer o quê? Vão vacinar ou não vão vacinar? Isso é trágico, irmãos, porque são fundamentados em convicções tolas. São instáveis, porque não estão interessados em terem o firmamento da sua realidade estabelecido na verdade das Escrituras. É gente que quer ter opinião fundamentada nas percepções circunstanciais e negam a realidade fundamental e última das Escrituras Sagradas, que marca absolutamente como é que deve ser a nossa concepção sobre todas as coisas. Só há uma maneira, irmãos, de agradarmos a Deus com a nossa mutabilidade de ideia. É quando nós abandonamos as nossas convicções tolas fundamentadas em circunstâncias e nos dobramos ao ensino das Escrituras. Somente esse tipo de volatilidade nossa é agradável a Deus. Porque nós abandonamos as afirmações equívocas do nosso coração, as paixões tolas do nosso coração e assumimos um compromisso com as Escrituras. De tomarmos posição que sejam de conformidade com ela. E nada mais. Eu falo isso porque, lamentavelmente, isso acontece até mesmo entre crentes. Entre crentes. São ignorantes e instáveis, porque não querem ter o seu entendimento firmado unicamente nas Escrituras. Aqui é verdade que está falando dos hereges. Isso é claro no texto. No entanto, eu já disse isso para a igreja e repito, tudo aquilo que os ímpios fazem, nós estamos sujeitos a fazer, imitando-os. Tanto é que nós veremos nesse texto que nosso chamado é para rejeitar os erros que eles querem nos arrastar, para que não sejamos semelhantemente ignorantes e instáveis como os hereges são. Eles acham que são mestres, mas são tolos. Acham que têm convicções firmes, mas porque não é fundamentada nas Escrituras, são frágeis, instáveis e ao sabor do vento vão mudando de opinião conforme lhes convém e lhes atrai. E eles deturpam as Escrituras para satisfazer as suas próprias ideias, suas próprias convicções, inclusive para arrastar a igreja de Deus para o engano. Como eu disse, não é meramente ter dificuldade de entender a palavra, irmãos. Todos nós temos, mas é a rejeição mesmo por ela. Eles distorcem as Escrituras deliberadamente. Não é que eles se equivocam na maneira de entender, não. Eles intencionalmente deturpam a palavra de Deus. Isso é um ato deliberado para ostentar as suas heresias. Pedro já havia tratado disso, diz, olha, vão surgir falsos mestres no meio de vocês, porque eles vão introduzir deliberadamente, dissimuladamente, está na nossa tradução, heresias que são destruidoras, que terminam na rejeição de Cristo. Eles também ensinam palavras fictícias. Isso, de fato, deveria ser um alerta para nós. Quando alguém ousar, irmãos, dizer alguma coisa para nós, e usar as Escrituras para fazer isso, nós deveríamos ser como os bereanos. Está lá em Atos 17:11, como os bereanos, os de Bereia, que eram homens mais nobres que os de Tessalônica, que quando eles recebiam a palavra com avidez, eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram, de fato, conforme estava escrito lá. No entanto, Pedro também termina aqui dizendo que tudo isso que eles fazem vai terminar na destruição deles. Ele já havia dito isso, eles que querem destruir a igreja do Senhor trarão destruição sobre si mesmos. Verso 1 do capítulo 2.
No verso 3, o juízo está guardado para eles, eles vão experimentá-lo no dia do Senhor. Eles já haviam sido exortados para que não andassem pelo caminho desses homens, e também o Senhor Deus mesmo já havia alertado o seu povo, para que o povo de Deus jamais acrescentasse ou tirasse alguma coisa da palavra. Deuteronômio 4:2, por exemplo, Deuteronômio, os primeiros escritos da Bíblia, lá já está registrado que nada devemos acrescentar à palavra do Senhor. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, vocês nem diminuam nada dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Em Gálatas, uma advertência novamente à igreja, deveria ser considerada maldição ou anátema qualquer ensino que não fosse de conformidade com as Escrituras. Paulo diz, mesmo que eu venha ensinar outra coisa para vocês que não confere com as Escrituras, ou mesmo uma revelação de um anjo venha até vocês, considerem isso como maldição. Maldição, porque vai além da pregação do Evangelho, é anátema. Apocalipse, irmãos, 22, 18 e 19, no final das Escrituras, os últimos versículos da Bíblia, nos afirmam que aquele que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, será acrescentado sobre ele os flagelos escritos no livro de Apocalipse. Nós sabemos quais são eles. Juízo de destruição eterna. E se alguém tirar alguma coisa da palavra do Senhor, ou seja, rasgar as Escrituras, tirar verdades das Escrituras, no sentido de rejeitá-las, esse não terá direito à vida eterna. A parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas também nesse livro, não será para eles, ou seja, aqueles hereges receberão juízo eterno de Deus. Do Pentateuco a Apocalipse, a advertência é a mesma. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Absolutamente nada mais. Nós precisamos agora, irmãos, nos lembrar do que é que nós estamos tratando nesse segundo ponto, né? Cristo chamando a sua igreja para ter paciência para ter confiança na bondade de Deus, na sua longanimidade. E o que tem a ver isso com essa afirmação inicial do verso 15? Porque o propósito dos hereges é exatamente minar a nossa fé. É exatamente nos tirar dos caminhos de Cristo. É exatamente tentar nos arrastar para o caminho do engano, minando a nossa fé. Portanto, irmãos, há duas questões aqui que deveríamos entender. Nós devemos aguardar o retorno de Cristo, sim, com grande expectativa no coração, mas jamais permitir que esse tempo do Senhor nos leve à incredulidade. Jamais. Nós também devemos entender que tem coisas que são difíceis de compreender nas Escrituras e devemos responder a essas dificuldades com humildade, sinceridade e submissão à palavra de Deus, sabendo que, a despeito dessas dificuldades, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação e para a nossa submissão ao caminho do Senhor é absolutamente claro nas Escrituras, não permitindo assim que aqueles que querem perverter a nossa fé usem esses textos difíceis para gerar em nós incredulidade, dúvida, malícia destruidora. Por fim, então, qual deve ser a postura daqueles que esperam o retorno de Cristo? Essas duas: nos empenharmos por sermos achados por Deus em paz, ou seja, buscarmos andar em santidade até a volta de Cristo. E também firmarmos o nosso coração na salvação graciosa do Senhor, que nos alcançou e está alcançando todos aqueles a quem Ele quer salvar. Que o Senhor, amado, então nos ajude, para que, confiados na graça de Cristo, empenhados por vivermos em santidade, conforme a palavra de Deus, honremos o nosso Redentor, a quem de fato pertence a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra. A Deus, dá-nos graça. Dá-nos graça. Dá-nos graça, Senhor, para que a nossa energia, para que o empenho do nosso coração não seja para coisas temporárias desta vida acima de tudo,
Há tantas coisas boas neste mundo que o Senhor criou para o nosso aprazimento, para a nossa alegria e deleite. Mas, Deus, nós somos capazes de pegar estas bondades do Senhor e colocá-las como alvo mais sublime do nosso coração. Dedicar o nosso esforço, Senhor, acima de tudo, o maior esforço a coisas temporárias. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a dar a nossa maior energia para um desejo e uma busca por santidade como o Senhor quer. Vivendo em paz diante do Senhor, com santidade, pureza de coração e de vida, Senhor. Também, Senhor, nos mantenha firme o coração na esperança da Tua graça. O Senhor é paciente e nós Te louvamos pela Tua paciência em salvar pecadores. Muito obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor nos alcançou e está alcançando, ó Deus, outros pecadores, chamando para o Seu reino. Nós lembramos desse momento de interceder por aqueles a quem amamos e que ainda não Te servem, filhos, irmãos, pais, amigos, parentes, pessoas, ó Deus, que nós desejamos vê-los rendidos aos Teus pés. Nós clamamos por todos eles, pedindo que a misericórdia do Senhor que nos alcançou os alcance. Não porque nós, ó Deus, achamos que temos qualquer direito de exigir isso do Senhor, mas como pedintes humildes, pedimos a salvação, Deus, dos nossos, da nossa casa. Ó Deus, em nome de Cristo, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a perseverar em santidade e confiança na Tua graça, até a volta do nosso Redentor bendito, no nome de Cristo. Amém.